Oi pessoal, aqui é o professor Lucas e a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Hoje, capítulo 12 sobre desmatamento e desertificação. Hoje a gente tem uma aula e amanhã a gente tem a última aula do bimestre também que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Mas hoje, desmatamento e desertificação. Vamos entender o que é o desmatamento, quais as consequências do desmatamento nos diferentes tipos de vegetação e também vamos conhecer um pouquinho sobre o processo de desertificação. Tudo bem? Vamos lá então. Sobre desmatamento ou desflorestamento, também chamado de desflorestamento, né, no Brasil e no mundo. O desmatamento, né, consiste nessa retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. Aqui a gente tem, né, a retirada da cobertura parcial. O desmatamento é um dos maiores problemas ambientais da atualidade. A gente viu aí no ano passado toda essa problemática que aconteceu nas queimadas e no desmatamento da Amazônia. A retirada da cobertura vegetal ela vai estar diretamente relacionada a algumas atividades, como o processo de urbanização. No Brasil, por exemplo, a Mata Atlântica, que se concentrava toda no litoral do Brasil, ela foi quase toda desmatada para se construir as grandes cidades. A questão da mineração, né, para minerar a gente precisa desmatar, e também a expansão do agronegócio, né, em busca de novas terras agricultáveis e também para pastagem de gado, para pastagem de animais. Tá? E os impactos são inúmeros, a gente vai ver alguns deles. A vegetação nas florestas equatoriais, como na Amazônia. As florestas equatoriais ela têm, né, grande biodiversidade e são florestas heterogêneas, ou seja, com estratos vegetativos de vegetação diferentes. Quando a gente desmata uma região, quer dizer que muito improvável que a gente recupere aquela região, porque como é uma floresta heterogênea, são tipos de vegetação que talvez só existam naquela região que a gente acabou de desmatar, então é muito provável que a gente recupere exatamente aquele microecossistema, aquele microbioma daquela região. Tá? Lembrando que as florestas equatoriais são uma região de alta pluviosidade, de muita umidade, então a gente vai ter, né, impactos ambientais relacionados à água da chuva, à água dos rios, né, impactos ambientais relacionados a essa umidade do ar, a essa água disponível nessa região. Então a gente tem a erosão laminar ou superficial, que são esses pequenos rasgos, caminhos no solo, tá vendo? Essa é uma erosão superficial causada pelo acúmulo de água das chuvas. A gente pode, né, se não cuidar, a gente pode entrar por um tipo de lixiviação, que é uma lavagem do solo, tá vendo aqui, ó, choveu muito, inundou, e a água levou nutrientes desse solo, nessa segunda imagem, e se a gente não cuidar, também vai chegar na lateralização. A lateralização é depois da lixiviação, depois dessa lavagem, deixando basicamente só os minerais ferrosos, né, só a concentração de ferro, por isso que o solo fica com essa cor avermelhada. Esses problemas aqui, eles são característicos de áreas úmidas, de áreas com alto índice pluviométrico. Aqui a gente tem algumas, né, charges sobre o desmatamento da Amazônia do ano passado. Então a gente tem essa primeira, né, com um índio, né, morto, com a propriedade do agronegócio cercada. Então a gente tem essa questão do desmatamento, muito relacionada aos conflitos agrários de terras de indígenas, de terras de quilombolas, de terras de povos tradicionais. E nessa outra charge aqui a gente tem, né, que absurdo, essa floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha o nosso agronegócio, né? Hoje em dia parece que é a floresta que atrapalha o agronegócio e não o agronegócio que atrapalha a floresta, tá bom? E aqui a manchete do UOL, que é na verdade dessa semana, essa manchete, né? Que o desmatamento da Amazônia entre 2018 e 2019 foi maior, né? Aumentou 34% e é o maior desmatamento desde o ano de 2008, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Sobre as florestas tropicais, como a Mata Atlântica, já disse muito então da Mata Atlântica, que era, tá vendo aqui, ó, esse mapa ele mostra o verdinho mais claro é onde tinha Mata Atlântica, o verdinho mais escuro é onde tem Mata Atlântica hoje. Então, basicamente, ela foi dizimada no território nacional. Hoje existem mais ou menos 12,5%
da Mata Atlântica original do Brasil. Ela foi desmatada para obtenção de madeira, de móveis, né, para obtenção de madeiras, para construir móveis, casas e lenha. Ela também foi desmatada para expandir a agricultura, para a criação do gado e para a construção de estradas. Lembrando que as grandes cidades estão todas concentradas aqui no litoral. Então, né, desmatar a Mata Atlântica teve uma ligação muito importante com o desenvolvimento das cidades no Brasil e das grandes metrópoles nacionais. Florestas temperadas ou subtropicais, né, elas também foram muito desmatadas para a obtenção de madeira, para a expansão da agricultura, da pecuária e também do crescimento na cidade. Ela é muito típica da Europa e hoje na Europa basicamente não existem mais florestas tropicais ou florestas temperadas ou subtropicais, né, basicamente só em algumas unidades de conservação. A taiga, que é a floresta boreal, ou seja, próximo aos polos, né, são florestas mais geladas, florestas de coníferas, que é aquele pinheirinho que a gente conhece no Natal, né, também muito explorada para a obtenção de madeira, para a fabricação de papel, de celulose e de móveis. Na Europa restam muito pouco, 0,3% dessa cobertura original ainda é presente na Europa, e desde 1990 os países da Europa, né, foram criando políticas de reflorestamento, né, permitindo com que essa floresta retorne aos seus moldes originais, à sua cobertura original. As savanas também é um tipo de vegetação que acaba, né, sendo atingida por queimadas e por desmatamentos. Aqui no Brasil a gente tem o cerrado, que é um tipo de savana, e o nosso cerrado também ele foi muito desmatado para a expansão da fronteira agrícola, para a expansão da fronteira agropecuária. E o cerrado é um bioma muito equilibrado, é um bioma muito rico. Então, quando a gente desmata de novo, a gente também está tirando muita biodiversidade dessa área. Então, extinção de algumas espécies por causa do desmatamento, tanto animais como vegetais, e essa perda da biodiversidade, além do impacto, né, sobre os solos, sobre os leitos dos rios. O cerrado é cheio de matas galerias, são as matas que protegem os rios. Lembrando também o centro do Brasil concentra grandes nascentes dos rios brasileiros. Então, o cerrado ele sofre esse impacto muito mais intensamente também do que outros tipos de vegetação, como até mesmo na floresta amazônica ou na Mata Atlântica. E aí a gente vai falar de desertificação, né? Desertificação é esse processo de degradação dos solos pela seca excessiva e pela rápida perda de nutrientes. A desertificação ela é um processo natural. Ela acontece em áreas onde a gente tem alta temperatura e baixa taxa de pluviosidade, ou seja, baixa umidade, baixas chuvas, né? Só que a ação humana, como sempre, ela vai intensificar esse processo, né? Então, se a gente usar o solo inapropriadamente, se a gente desmatar essas áreas que já têm um déficit hídrico, um déficit climático, se a gente começar a usar muitos agrotóxicos, a gente vai acabar prolongando as secas, a gente vai acabar desertificando essa área, acelerando o processo de desertificação, tá bom? Não confundir desertificação com arenização. A arenização é o processo de retirada da cobertura vegetal em solos arenosos, em regiões de clima úmido. Olha a diferença. A desertificação ocorre em regiões de clima seco, a arenização ocorre em regiões de clima úmido. No Brasil, a gente encontra o processo de arenização muito comum no Rio Grande do Sul, nos campos gaúchos, né? A gente vai ter a retirada da vegetação. Quando a gente retira a vegetação, bancos de areia são formados no meio dos campos. Isso é muito comum lá no sul do Brasil. Já ainda sobre desertificação, a gente tem essa grande área no planeta Terra, que é o Sahel, que é uma área muito próxima aqui, ó, do deserto do Saara. Sahel significa costa ou fronteira, né, a região onde se situa, fica entre o deserto do Saara e as terras mais férteis aqui embaixo, próximo à floresta do Congo, a floresta equatorial do continente africano. O Sahel é palco de longos períodos de seca, de 68 a 74, por exemplo, levaram muitas pessoas à morte de fome na região por causa da seca. É uma região dominada pela vegetação de savana, que é o nosso cerrado, por exemplo, então ela também sofre com desmatamento, com processos de devastação.
E alguns países da África, eles uniram esforços para conter esse avanço da desertificação na área do Sahel, criando barreiras verdes, ou seja, plantando, reflorestando áreas para tentar barrar esse avanço da desertificação no continente africano, nessa área do Sahel, abaixo do deserto do Saara. Para a gente fechar a aula, vamos falar da desertificação que ocorre aqui no Nordeste do Brasil. A gente tem uma área muito seca, que é o sertão nordestino, que vem sofrendo com o processo de desertificação, né? Aqui na Caatinga brasileira, né, no sertão nordestino, a gente vai ter um agravamento por causa dos problemas ambientais, por causa do manejo do solo, que aconteceu de maneira equivocada, né? Isso afetou a produtividade do setor agropecuário na região e também a qualidade de vida das populações. Quando a gente tem um processo de desertificação tão intenso como a gente observa no sertão nordestino, a população ela vai fazer o quê? Ela vai acabar migrando em busca de regiões, né, mais verdes, em busca de regiões mais úmidas que favoreçam, né, a sua vida, o seu modo de vida. Então a gente teve um desmatamento na Caatinga por causa da agropecuária, a gente também teve uma mineração excessiva, isso provocou uma salinização do solo, por isso que ele é todo rachado, já é uma região seca, né, sem umidade, com salinização do solo, o solo vai acabar rachando, como na imagem da abertura da aula, e a gente tem essa irregularidade das precipitações, né, quando chove 2 meses, mas aí fica 8 meses sem chover, às vezes vários anos sem chover. O Nordeste brasileiro ele sofre com esse processo de desertificação. Tudo bem? Assistam ela novamente, anotem as dúvidas, podem me chamar no WhatsApp, façam as atividades. Eu também vou colocar uma última atividade /prova para vocês, para me responderem até sexta-feira. Estou recebendo todas as atividades até sexta-feira, para sábado eu fechar as notas. Tudo bem? Muito obrigado, valeu, anotem as dúvidas e até amanhã. Tchau, tchau.